Produção, portãozinho automático, portão de embarque está no ar. Para mais um episódio bacana que vale a pena você, seguidor do canal, acompanhar até o final, comentar nos pontos interessantes, que é de grande valia para nós. Sem dúvida. Certo? E você que passou pelo canal agora, não conhece o nosso trabalho, para aí, assiste o episódio até o final, que você vai gostar com certeza. Opa! E gostando, deixa um like, inscreva no canal e ativa o sininho para não perder os próximos episódios. Estamos bem. Bem demais. E ainda até. mais com a presença de uma pessoa como esta, hein? Cara, é um grande amigo meu. Assim, a gente não convive junto, mas trabalhamos junto no passado. Legal. Uma companhia. Tenho maior admiração. Gratidão. Robson Miranda, Opa. palestrante, coach, treinador, terapeuta, o que mais? Isso tudo. Desenvolvimento humano. Desenvolvimento humano. Boa. O cara do desenvolvimento humano. É isso aí. Que é o que Seja mais. muito bem-vindo. Eu acho que hoje o que mais falta é o desenvolvimento humano, né? Exato. É o tema do momento, né? o tema do não, momento. Não, faz tempo já isso, né? Mas acho que nunca foi. Que tem um olhar para as pessoas, as empresas. Pra desenvolver. Turismo é uma área relacional e é feito de pessoas. A gente precisa, de fato, desenvolver o capital humano. Nós lidamos com pessoas o tempo todo. Mesmo atrás daquele e-mail, mesmo atrás daquele telefone, tem alguém ali. Ou é cliente ou fornecedor. Ambos são pessoas. Perfeito, Alexandre. Seja no B2B, seja no B2C. Eu gosto de falar do H e H, né? Humano com humano. Humano com humano. Não é B2B ou B2C. É isso aí. Todas as relações, nós somos clientes uns dos outros. É verdade. E mais do que só entender de turismo, a gente precisa entender de gente. É Gostar de gente. Profundo, né? hein? Muito. Na essência da palavra. Senão não trabalha na área. Exato. Não consegue. Exato. Ser apaixonado pelo que faz. Não consegue trabalhar na área. Eu digo pra você, experiência minha de 37 anos de turismo. Não tem como trabalhar nessa área se você não gostar de pessoas. Perfeito. Não tem como. Perfeito. Ou vai trabalhar magoadinho, né? Ah, trabalhar magoadinho. Não vai render. Não vai render. Não vai render. Vai cara. desenvolver, na verdade, né? Não vai render. Não vai render. Tem que ser realmente que pessoas como nós, que o Ezequiel conhece tantos anos, você já escutei falar muitas vezes, nunca tinha tido a oportunidade de estar aqui conversando com você, né? Mas, poxa, sensacional. Conte-nos para nós aí, como é que chegou nesse mundo do turismo? Bom, olha, já são 21 anos de turismo. Então, completei a maioridade aí, 21 anos. Eu não sei como é sair da minha casa para ir para uma empresa que não seja de turismo. Que beleza, hein? Com 14 anos, eu escolhi fazer a faculdade de turismo. Uma colega levou, não sei se vocês vão lembrar, daqueles guia de profissões. Então, ela levou para a escola aqueles almanac, né? Parece uma lista telefônica. Ela levou e falou assim: ó, eu quero fazer a faculdade de turismo. E eu olhei, né? Biológicas, exatas, humanas. E aí ela falou assim: eu quero fazer turismo. Você acredita que naquela época, com 14 anos, eu falava que eu ia ser veterinário? Só que por ela ter falado que queria fazer turismo, uma das primeiras que eu fui ler foi turismo. Olha. Hoje, essa colega, a gente é colega até hoje, ela virou nutricionista e quem se formou em turismo. Tudo certo, hein? Foi eu. Se livrou e você entrou. Ó, que dica, hein? Ajudou, hein? Fui eu. Mas olha, o turismo é uma área apaixonante. Seja quem escolheu, como eu, desde muito cedo, ou quem caiu de paraquedas, se apaixona. É verdade. Né? Parece que um bichinho picou ali, parece que não consegue ficar longe. E é uma área apaixonante, de fato. Não tenha dúvidas. Não tenha dúvidas. Sim. Sou muito realizado por ser um bacharel em turismo, um turismólogo, ter feito faculdade de turismo. E lá na faculdade eu já percebi esse olhar para pessoas. Né? Na faculdade a gente tinha que cumprir no terceiro e no quarto ano de faculdade 200 horas de estágio. E aí eu comecei a trabalhar num hotel. E ali eu percebi que era exigido muito daqueles profissionais, idiomas, uma carga horária excessiva, pouca folga. E eu falava assim, caraca, eles precisam de tantas aptidões, né? Tantas hard skills e soft skills, mas quem olha para eles? E aí essa veia de desenvolvimento humano, de cuidar de pessoas, de olhar para pessoas, brotou em mim. Para depois eu fazer uma pós em recursos humanos e entrar para esse meio de desenvolvimento humano e juntar as duas coisas, turismo Legal. e desenvolvimento humano. Você fez turismo aonde? Fiz turismo em Santa Fé do Sul, interior de São Paulo, noroeste paulista, divisa com Mato Grosso do Sul. Lá na ponta, lá. Fica uns 200 quilômetros para frente de São José do Rio Preto, Sim. Fernandópolis, Jales e ali Santa Fé do Sul. Eu suponho que nessa época o turismo não é como é hoje, né? Uma escola de turismo. Muito diferente. As ferramentas. Muito diferente. Imagina, né? A gente está falando aí de 2001 a 2004, né? A gente já está aí, muito tempo se passou. E, de fato, o turismo é diferente. As exigências mudaram, as necessidades mudaram, mas o olhar humano nunca muda. Mas as ferramentas mudam, são agregadas, né? Velocidade, né? A velocidade, perfeito. A velocidade. Eu acho que hoje eu posso falar um pouquinho, porque pela experiência que eu tenho no ramo, assim, a gente tem essa sensação, você como um coaching, né? Uma pessoa que lida com pessoas o dia inteiro, né? Acho que pode falar muito melhor do que eu.
quando eu iniciei minha vida no turismo, era tudo manual. Então, a quantidade de processos que você lidava era muito menor. Exato. Então, você tinha aquela sensação de ser uma coisa mais prazerosa. Que tô te atendendo, terminava. Aí guardava aquilo. Aí eu ia atender um outro caso, desligava, montava. Hoje não. Eu tô falando com você, com o Ezequiel, com a produção, com o outro, com o cara do hotel, é tudo junto, ao mesmo tempo, 24/7. Perfeito. Não é isso? Fazer a gestão desse tempo é um desafio. É um desafio, cara. É um desafio. Porque a tecnologia, ele tá com WhatsApp, ele tá no telefone. Fazer a gestão desse tempo é um grande desafio. Muito difícil. Existe a tríade do tempo, né? O que é importante, o que é urgente, o que é circunstancial. E fazer a gestão nesses desafios 24/7. Não tá fácil. A loja aberta, porque a loja tá aberta. A loja tá aberta. A loja tá na palma da sua mão. Isso, a loja tá aberta. Não é só o físico, boa, né? Eu aprendi a lidar um pouquinho com isso, tá? Com o tempo. Também de alguns cursos também. E maturidade também. Eu faço isso um pouquinho melhor hoje, com mais qualidade. Porque hoje tudo é urgente. Exato. Tudo é urgente. E separar o que é realmente urgente, às vezes até parece que você está menosprezando o interlocutor. Tudo ele é pequenininho, não é tão importante. Então tem que ter uma estrutura robusta para delegar e ter a mesma qualidade de entrega. Exato. Isso passa por autogestão, cada profissional tem que fazer sua autogestão e o líder, né, numa agência de viagem, também tem que cuidar dessa gestão do time. São os dois, são aliados. Então é muito importante essa autogestão, mas essa autogestão só vem com o autoconhecimento das tarefas, da jornada, de como ele pode fazer a diferença. Então é muito importante ele ter a clareza do papel dele enquanto agente de viagem, como é essa rotina do dia a dia dele e como ele pode organizar essa rotina, os to-dos. Porque a gente sabe que se a gente viaja é um desafio, são muitas frentes, são muitas coisas para cuidar. Ele tem que ser psicólogo, sociólogo, terapeuta, né, astrólogo, meteorologista. Tudo. Saber se a tomada é 110 ou 220, o que não pergunta. E qual é o modelo? E qual que é o modelo? Qual que é o modelo? Não basta saber só se vai chover em março. Então, o que não é perguntado? Ele precisa saber tudo, ele tem que estar antenado. O mercado muda muito rápido, ele precisa se atentar a isso. E fazer a gestão disso. Eu sou do tempo do chefe ainda. Não do gestor. Né? Eu mando, você vai fazer. É. Os anos 90 era assim ainda. E com o tempo isso mudou. E mudou muito, na verdade. Esse olhar para desenvolver pessoas, para reter pessoas. A parte do culto que você falou, direcionar caminhos. Perfeito. Isso mudou muito também. Né? Mudou muito. Hoje, né, a gente tá falando assim, eu sou geração Y, né, mas se a gente pegar a garotada aí, a geração Z ou a Alpha que tá vindo, né, eles trabalham por projetos, eles trabalham por aquilo que brilha os seus olhos. Uma teia, na verdade, essa questão de hierarquia está diminuindo, porque eles têm que ver propósito. Claro que cada empresa, agência de viagem, pode ter a estrutura de cargos definidas, né, cada um tem o seu papel, claro. O que um gerente faz, o que um franqueado faz, o que o proprietário de uma empresa, o que um gerente, um supervisor. O supervisor fica mais com a parte de back-office, saque, enfim, o que um vendedor faz. Mas hoje a gente tem que pensar que o resultado é do todo. E ele tem que entender, esse engajamento é gerado se ele ver sentido, se ele entender do todo. Por isso que eu falo que é entender de gente. Por isso que eu falo que é entender de gente da porta para dentro e entender de gente da porta para fora. Nossa. Porque como o Alexandre bem disse no início, a gente está falando com o cliente interno e com o cliente externo. Externo, o tempo todo. E eu sempre sou da premissa que se o cliente interno não for bem tratado, isso vai reverberar na forma que chega para o cliente. Então, é uma área relacional que eu preciso. Eu tenho a pressão de meta, eu tenho a pressão de venda. Eu troço aqui, eu acho. Mas é muito importante. É muito importante. Vai, Ezequiel, solta então. Não, vai, tá começa falando, porque. O que ele tá falando aí é assim. Eu tô fazendo aqui analogia para o momento que a gente vive hoje, né? Do home office, home base. Perfeito. E assim, muitas empresas hoje de linha de frente, linha de ponta, grandes empresas, preferem o presencial. Não o híbrido ou home base, enfim. E no momento que você tem uma carência de mão de obra disponível no mercado, essa balança tem que ser equilibrada de alguma forma. Sim, perfeito. Porque as pessoas ficaram em casa um período, se acostumaram com esse modelo de trabalho, que funciona, mas eu percebo que as grandes empresas não aderiram, aliás, aderiram, mas estão retomando o presencial. Concorda, Alexandre? Concordo. Eu acho não, né? Tem que achar nada. Eu vejo, né, de um lado, uma guerra para as pessoas que, né, querendo cada vez mais ficar ali no home office ou querendo vagas que sejam 100% home office.
E outro lado, as agências querendo a pessoa de dentro, porque precisa de treinamento, precisa de pessoas ali o tempo todo próxima para poder ensinar, gerir, treinar. É muito difícil, cara. É muito difícil a gente ver assim. Cara, é uma guerra o dia inteiro de todos os lados de como fazer a gestão disso daí. E acho que você é o cara mais ideal para dizer assim, olha, o mundo está caminhando para isso aqui. Ele faz da prática, né? Ele tem prática, tem experiência, né? Filosofia. Os dois modelos funcionam, eu penso que é muito cultural. Qual é a cultura da empresa? Tem empresa que entende que tem que ser o presencial, tem empresa que entende que é o híbrido, tem empresa que entende que é home office. Tá. Todos os modelos funcionam, vem muito da cultura daquela empresa. Claro que uma pessoa que trabalha em home office, ela tem que pensar num ambiente silencioso, tem que pensar ali num ambiente que garanta, né, um bom atendimento, seja por telefone, seja por chat, mas funciona. Sabe que, assim, quando eu era, né, quando eu pensava em home office, eu era um pouco contra, mas a gente trabalha muito no home office, trabalha muito. E eu vou te falar que é muito mais produtivo, que muitas vezes tem menos interrupções. Menos interrupções. No escritório você tem a área relacional, você conversa com as pessoas, mas aquela situação aparece que ele não está trabalhando. É mentira, porque se trabalha muito no home office e trabalha muito bem feito. Muitas empresas do setor de turismo estão, né? Sim, há muito tempo estão home office. Muito tempo. Então, super funciona. Mas, assim, se você passar uma pesquisa na empresa, você vai notar que essa questão de gerações, então, essa geração mais, né, Z, prefere ficar no home office de fato. Outras gerações preferem ficar no escritório. Por isso que eu acredito que o caminho do meio, o híbrido, né, tem empresa que está fazendo 3 dias em Então, eu acho que encontra o caminho do meio. Não é o que eu vejo das grandes empresas do turismo. Espera que a produção vai fazer uma pergunta. Não é uma pergunta, é só um comentário. Uns tempos atrás eu liguei numa empresa grande mesmo no mercado, né? E caiu no home office. E aí passou o carro da pamonha. Cachorro latindo. E a moça ficou super sem graça, porque foi engraçado assim, não? Né? Mas não tá graça, eu não acho graça nenhuma. Né? Ela ficou, porque assim, ela tava em casa e... se fosse você gostaria? Não, cara, eu acho que não transmite uma confiança, uma marca de credibilidade, de confiança, de estrutura. Me deixa com o pé atrás. Eu acho que se o ambiente for preparado, sim. Mais uma vez, acústica. Isso. Porque nem o cliente vai ter a percepção se a pessoa se o ambiente for preparado. Mas o que a gente vê, e eu já fiz compra recentemente de um notebook, e sensacional atendimento, e eu perguntei, ela não disse, eu perguntei no momento se ela disse, mas perfeito, pra mim a sensação é que ela estava no escritório. Sorriso na voz, encantamento, excelência, agilidade, tudo isso. Então sim, funciona. Quando a gente vai falar de home office, quando a gente vai falar de home based, por exemplo, tem toda, né, um questionário perguntando para aquele futuro candidato se de fato existe lá. Então tem até tempo de ligação, as empresas conseguem monitorar. Né? Então, assim, tem toda uma estrutura para isso. Mas de fato, essa garantia, eu concordo com você, nada mais cachorro latindo, carro da pamonha passando, não dá. Chorando. Não dá. Mas eu entendo que se tiver um preparo, eu não vejo problema. Não, beleza, mas eu vou enfatizar aqui de novo. As empresas grandes do turismo não aderiram a esse modelo. É muito difícil. É muito difícil. Olha, eu vou falar uma coisa pra ti. Eu tenho muitos amigos que têm agências grandes, amigos com agências médias e muitas agências em casa ali, home base mesmo. A gente até brinca aqui, a gente colocou essa nomenclatura de urgência, né? Agência de uma pessoa só. Equipe, né? Equipe. Eu sou a equipe. É isso aí. Gostei do nome, Equipe. Temos mais um nome aqui para colocar. E 2 dessas urgências estão alugando o escritório para sair de casa. Exato. Aí, reclamações que eu escutei, né? De uma delas. Eu não consigo mais receber fornecedor. Eu tô ficando fora do mercado porque eu não tenho acesso aos fornecedores. Perfeito, faz sentido. Pô, eu achei pertinente. Correto. Ela falou, fornecedor não me visita mais. Se você é home base, então eu não vou. Vou te mandar um e-mail, você vê aí o que faz. E aí ela vai ficando cada vez mais defasada. Olha o sentimento. Muito bom esse ponto. Olha o sentimento que ela me passou. Eu estou ficando fora do mercado porque eu perdi o contato com o mercado. Ok. A segunda situação, ela não consegue transmitir confiança para o cliente final. Porque o cliente final, quando aquele cliente fala assim, olha, eu quero te visitar, eu quero ir aí fazer, sei lá, fechar com você minha viagem, você tem que me atender num shopping, você tem que me atender numa padaria, coworking. E aí a pessoa, e você sabe que o nosso ramo, infelizmente, sofre muito disso, né? Quem é você? Como é que eu vou depositar na sua agência um valor
milionário para uma viagem, sendo que eu não sei onde você trabalha. Perfeito. E aí eu gero a famosa desconfiança. Então, um caso foi por causa do cliente não confiar, mas falou, não, eu quero que você tenha um escritório, que você tenha o seu cadastro, seu IATA, seu Embratur, enfim, todos ali os seus registrinhos bonitinho, tá baseado aqui. De algum problema, é aqui que eu vou tratar. E outro caso, ela se sente fora do mercado. Concordo com esses pontos, e isso vai na veia do relacionamento de novo, e aí a gente está falando do relacionamento com o fornecedor, com o relacionamento com o cliente, sem sombra de dúvidas. Mas tenho alunos hoje que têm agência 100% online, e só vende online, não tem ponto físico, e vende muito bem. Vende, né, tem a loja ali no Instagram, a vitrine. A vitrine no Instagram vende principalmente viagens rodoviárias, principalmente grupos rodoviários. Ok. Né? Então, esse modelo funciona, mas eu acho que não é para todo mundo. Eu acho que é esse ponto. Entender o que é bom para o seu modelo de negócio. Legal. E, acima de tudo, a persona que você atende. Quem que é o seu cliente? Quem que é o seu cliente? É um cliente de classe C, é um cliente de classe AB? Lazer ou corporativo? É um cliente lazer. Então, assim, quando eu entendo qual é a persona e defino qual é essa persona, eu entendo quais são os canais que eu vou atender esse cliente. E aí eu tô falando, né? Hoje mesmo as grandes operadoras, as grandes agências tem o phygital, né? O físico com o digital. Phygital, eu gostei. Né? Estão nos Lançando dois... moda, tá vendo? Lançando moda, cara. Né? Estão aqui nos dois ambientes, porque o cliente está nos dois ambientes. O cliente está com o celular na palma da mão, o cliente está passeando no shopping, o cliente está indo na rua numa agência. Onde o cliente está? Nós precisamos estar onde a minha persona está. Onde é o segmento da minha agência, qual o perfil de cliente. Eu preciso fazer esse estudo, né? Eu brinco quem eles são, como eles comem, quais são os seus comportamentos. Então, eu entendo, essa é a minha persona, esse é o meu cliente, esse é o meu segmento, porque aí eu consigo entender como eu vou, né, agir e tratar e onde eu vou colocar a visibilidade da minha agência, seja nas plataformas. Vamos voltar um pouquinho antes, então, aqui. Vamos falar da capacitação do colaborador do B2B. Eu te conheci lá atrás na Trend, você fez uma caminhada muito longínqua, aí saiu do segmento, voltou. Dá para aqui um speech para nós, a sua experiência em relação à capacitação do B2B, dos colaboradores. Você fez isso aí 50 mil vezes, eu acho. Muito tempo. Muitos anos. Treinou quantas, mais ou menos, pessoas até o... Olha, se eu for somar minha carreira, com certeza mais de 30 mil pessoas já passaram nessa década. Bacana. Mais de 30 mil pessoas. É muita coisa. Muitas coisas. E como é que é a sua experiência? Eu sempre falo assim, o que é treinamento e desenvolvimento? Me permita aqui começar do começo, né? As pessoas falam, o que é uma área de treinamento e desenvolvimento? Qual a diferença de treinamento? Qual a diferença de desenvolvimento? Boa. Eu sempre gosto de começar do início, né? O que é capacitar? Tornar alguém apto. Eu parto do princípio que a pessoa não tem, né, conhecimento prévio sobre uma função, uma atividade que ela vai exercer, eu vou capacitá-la para tornar apto. Certo. Então, capacitar é muito para início de carreira, uma pessoa que está entrando no mercado, ou uma pessoa que vai ocupar uma atividade, uma função que ela nunca desempenhou. Mas, no mundo corporativo, a gente usa muito a palavra treinamento e desenvolvimento, porque treinamento é aperfeiçoar aquilo que eu já sei. Trazer novas ferramentas, afiar o machado. Né, se eu parar de afiar o machado, ele perde a funcionalidade. Portanto, treinar é capacitar, aperfeiçoar. Isso. E desenvolvimento é algo contínuo. Quando a gente fala de desenvolvimento, eu sempre estou pensando em desenvolvimento de carreira, na promoção desse colaborador, que ele pode começar um analista e eu posso colocar ele como um diretor, por exemplo. Sim. E quando eu falo de desenvolvimento, eu estou falando de steps, né? De fato mudar o posicionamento. Então, veja como é importante o que é capacitar, o que é treinar e o que é desenvolver. Por isso que não é à toa que as áreas chamam treinamento e desenvolvimento. Legal. Quando a gente está falando Gostei. Quando a gente está falando do B2B, né, como que eu treino um colaborador que vai atender outro profissional do turismo? E são muitos os desafios, que muito possivelmente esse B2B 100% é um atendimento remoto, um atendimento online, um atendimento por telefone, não é atendimento presencial, exceto os executivos que fazem esse relacionamento na ponta. Né? Então a gente tem que pensar qual é a jornada de treinamento desse colaborador, seja em treinamento técnico, desde ferramentas como Sabre, Amadeus, né? Sim. Treinamentos como geografia, história, portais, treinamentos de terminologia do turismo. Eu tenho que ensinar Alfa, Bravo, Charlie, alfabeto fonético. Mas eu também tenho, e eu sou dessa veia dos soft skills, né? Entender persuasão, inteligência emocional, resiliência, conversão de vendas. Porque as pessoas, elas pensam apenas no hard skills e esquece dessa gama. Pensa assim, ó, a gente tem que pensar que eu tenho que treinar esse colaborador em 4 frentes: produtos, sistemas, operacional e comportamental.
Produto, sistema, operacional e comportamental. É um treinamento sistêmico. Isso eu preciso garantir essas 4 frentes. E nenhum elimina o outro, ou nenhum é mais importante do que o outro. Porque quando a gente viaja e for falar com esse colaborador, vai bater em sistema, vai bater em processo, vai bater em comportamental. E, né? Então eu preciso entender assim, eu preciso garantir que isso seja equilibrado. Legal. O que eu vejo é as pessoas botando uma carga muito forte em hard skills e deixando um pouco de soft skills. Mas eu tento equilibrar essa balança. Por isso que eu falei, a gente precisa entender de gente, o agente de viagem precisa ter resiliência, ele precisa saber persuadir, saber converter, ter inteligência emocional, fazer a gestão do tempo, e tudo isso é soft skills. Tudo isso é soft skills. Além da hard skills. E até porque aquela frase que todo mundo conhece, a gente é contratado pelo lado técnico e desligado pelo nosso lado comportamental. Concordo. Putz. Sim. Né? Então a gente pega aquele currículo maravilhoso, que tem toda aquela parte técnica, contrata, mas a pessoa não performa. E ela não performa pelo lado do soft skills, pelo lado do comportamento. Por isso que a gente precisa juntar essas duas coisas. Sabe, Ezequiel, eu passo pesquisas para muita gente. Qual tipo de treinamento você quer ter? Sai, inteligência emocional. Vem muito os pedidos dos próprios agentes. Treinamentos mais com veia comportamental do que técnico. O técnico se aprende rápido, 2, 3 meses a gente aprende. Mas os soft skills, a régua de virar esse comportamento novo, ela é mais longa. Quer dizer que esses pilares aí que você comentou agora se refere ao que se falam hoje no mercado, algumas empresas que tem atendimento humanizado, é isso? Atendimento humanizado. É isso aí. Descarrega aí. Exatamente. O atendimento humanizado, né? O que é o atendimento humanizado? O atendimento de fato com foco no humano, com foco naquela pessoa. No cliente, que é o centro. O cliente é o centro do nosso negócio. Eu sempre falo assim, hoje a gente constrói uma casa pela base, pela fundação. A gente não constrói uma casa pelo telhado. Então, o feijão com arroz é atendimento. É atendimento. Hoje as agências de viagem estão investindo em marketing, tem que investir em ferramenta, tem que investir tudo isso. Só que o que adianta você atrair cliente e o seu atendimento estar falho? Eu estou atraindo, não estou ajustando o meu atendimento, portanto eu não vou converter venda. Você não retém. Então eu não vou reter. Então, por exemplo, eu preciso ajustar o meu atendimento. Eu sempre falo, a primeira experiência que o cliente tem que ter, seja no B2B ou seja no B2C, a primeira experiência é o seu atendimento. A primeira experiência que ele fala assim, cair na mão da pessoa certa, olha que atendimento, olha que sorriso na voz, olha que encantamento, olha que sabedoria, olha que autoridade. Só que como que se demora para construir uma autoridade no turismo? Quanto tempo demora para ele perceber esse valor? Uma equipe, não uma pessoa, pode ser equipe. Exato. Né? Um departamento com esse viés aí. E montar um time é demorado. Demorado. Até porque Muito, você tem muito turnover, você tem muito abesenteísmo. Isso. É um trabalho. Trabalho. Então, assim, na verdade, nós gestores, uma vez que você escolheu estar nessa cadeira, você vai formar pessoas de forma contínua. Você sabe que isso está no seu escopo. Você vai treinar, capacitar e desenvolver de forma contínua. Aliás, eu acho que se a gente pensar em gestores do passado, quais são os melhores gestores que viriam na nossa cabeça? Aqueles que dedicaram tempo no nosso desenvolvimento. Nós somos gratos aos gestores. Nós somos a soma do nosso empenho, mas na soma do tempo das pessoas que acreditaram e moldaram a gente para chegar até aqui. Eu já vi time de elite, fala de operação, de elite. Mas vi em outro momento também esse time de elite, ele ser tratado de uma forma negativa. Por quê? Se aumentou muito a demanda. Exato. Você perdeu alguns pilares da empresa. E com isso você sufocou aquele colaborador que tinha esse speech aí dos pilares, os 4 pilares. E ele ficou desmotivado, ou saiu da empresa alguns. Por quê? Cresce a organização e não cresce a estrutura junto. E aquele executivo que performou durante 1, 2, 3 anos bem, começa a ser, talvez, visto de uma forma negativa. Perfeito. Não acontece isso muito? Muito. Então é mais a parte de gestão. Crescimento desordenado, menos focos em pessoas, desligamentos e aquela pessoa começa a assumir atividade de 3 ou 4 pessoas e não dá, não são máquinas. Não acontece isso não, imagina. Imagina, né? Não são máquinas, são pessoas, né, Alexandre? Isso pessoas, é muito comum, né, Robson? São pessoas. E quando a gente fala, né, quando a gente fala mais do VIA de RH, pesquisa de clima, gestão de clima, quais são os indicativos que algo não está indo bem? Quando a produtividade cai, quando a comunicação dentro da empresa fica falha. Esses são apenas a ponta do iceberg. Porque quando a gente for ver esse iceberg, por que está acontecendo isso? Já está com um negócio desse tamanho. Vou pedir uma pausa aqui. Por quê? Pra gente falar dos nossos apoiadores. Opa, é nóis. Então, sem eles não vivemos, Sem eles não vivemos. Por favor, Ezequiel. Agradecer aqui a Best Buy Travel,
o qual eu carrego esse brasão aqui com muito orgulho no dia a dia, no segmento corporativo. Tecnologia, qualidade e entrega. Vem com a gente. Falando de Copa Airlines, obrigado aí, pessoal da Copa, pelo apoio que vocês nos dão. Pessoal, Copa, companhia com a melhor experiência a bordo e também um hub sensacional no Panamá. Aproveite e conheça o programa Stopover. Show de bola. Sakura Consolidadora, uma empresa no mercado há 49 anos, um segmento forte de consolidação de passagens aéreas e também sempre acaba insistindo no seu portfólio novos serviços como hotelaria, seguro viagens, eventos e muito mais. Isso aí, tá bem? Viagens Promo, agradecer vocês aí pelo apoio que tem nos dado. Você, agente de viagem, ainda não conhece o trabalho deles, vai lá no site, se cadastre. Perfeito. Voltamos ao tema. Voltamos ao tema. Entrega o livro agora? Vamos lá. Já que fazer merchan, fazer merchan, né? Por favor. Aproveitando, né? Claro. Eu disse aqui que eu sou um profissional de desenvolvimento humano. Ó, Eu escrevi um livro como coautor e eu fiz questão de trazer aqui muito para obrigado. vocês. Ó, galera. Obrigado. Chamado Coach por Muito Especialistas. obrigado. Né? vou viajar quinta-feira. Está vendo aonde, Robson? Eu vou passar o link para vocês colocarem Legal, ali legal. E agora em dezembro vai estar saindo também o meu segundo livro chamado Mentalidade de Sucesso. Também vou divulgar para vocês. Bacana. Então é muito. Vou ler essa semana, vou viajar. Por favor. Tem umas horas de avião. Me dá o feedback. E me dá o feedback. Estarei lendo. Pode pôr o meu, produção, por favor. Escrever um livro é deixar um legado, sabe? Claro. Intencionar. Tenho perguntas para você. Sim. E não são perguntas difíceis, mas eu acho que vai penar um pouquinho, né? Apesar da nossa... Como você comentou, nós três aqui somos pessoas sem cabelos, né? Careca. A evolução da A espécie. evolução da espécie, né? Exato. Então, bota aquela frase lá, a frase que você falou, a frase lá, como é que é? Tem muita testa oleosa se achando uma mente brilhante. Isso é sensacional, velho. Isso é sensacional. Hoje, tá, acho que na maioria das agências, né? E inclusive você aí, uma pessoa que passou por tantas agências grandes, treinando aí tanta gente pelo mercado, tá muito difícil você ter numa agência especificamente um público só, ou seja, um tipo de colaborador. Ou você tem ali muitos jovens, você tem um pessoal de meia idade e você tem também pessoas ali sênior, né? Que é o meu caso, na minha agência, por exemplo, eu tenho um pouquinho de cada coisa. E a gente sente assim uma dificuldade imensa em ter que lidar com todos esses pratinhos na mão. Como é que você faz hoje em seus treinamentos para dizer assim, gente, somos todos da mesma equipe, somos todos da mesma empresa, estamos todos lutando pelo mesmo objetivo? Alexandre, é muito genuíno a sua fala, porque o que eu mais escuto dos meus clientes é justamente essa dor. Essa dor? Exatamente. Essa dor de capacitar, essa dor geracional, ter tantos perfis diferentes dentro da equipe. Mas para o cliente é ótimo ter todos esses perfis. Ele gosta de entrar numa loja, ver uma pessoa mais sênior, uma pessoa mais jovem. Legal. Eu acho que a gente precisa ter essas cartas nas mangas, porque a gente vai ter cliente de todos os perfis. Concordo. A gente tem, né? Isso. Agora, como unificar ali? Isso. Primeiro a gente tem que fazer um trabalho que eu falo que é de coaching group ou de team building, pensar na cultura da empresa, entender quais são os gaps por colaborador e dar treinamentos para sanar esses gaps. Tá. Muitas vezes essa pessoa que é mais sênior, talvez ela tenha uma dificuldade com tecnologia. Então, isso, né? sim, exato. Aí. Com certeza. Isso aí. Com Então eu idioma. sei que a dor é isso. Então, Isso. Então eu falo assim, não dá para tratar os diferentes de formas iguais. Eu preciso tratar os diferentes de formas diferentes. Se eles são diferentes, eles possuem necessidades diferentes. Então, portanto, a gente vai ter que fazer mapeamento de levantamento de necessidade de treinamento, entender qual vai ser a vacina para cada dor. Né? Boa. Né? Então, Não dá para dar a mesma vacina para todo mundo. Não dá para dar a mesma vacina para todo mundo. Por isso que eu penso assim, claro que vão ter treinamentos coletivos, um treinamento cultural de alinhamento, mas eu entendo que, por exemplo, talvez aquele que já está voando no sistema, não tem que estar numa sala de sistema, mas aquele que, né? Então, isso. eu preciso dar, né? Eu preciso garantir equidade, não igualdade. Então, garantir as mesmas oportunidades, mas garantir as necessidades de cada um. Então, eu vou ter alguém no nível básico, no nível intermediário, aquele que tem gente que fala assim, Robson, eu estou contratando alguém, eu estou apostando num funcionário que não sabe nada de turismo, eu vou formar ele do zero. Ótimo, você vai formar ele do seu estilo, ele não vem com vícios. Vem com vícios. Mas aquele você tem que tirar. Então, assim, a gente sempre faz um trabalho de mapeamento e entender quais treinamentos serão aplicados para cada um. Né? E aí a gente faz esse trabalho. O treinamento ele pode ser online, ele pode ser presencial, ele pode ser gravado. Eu falo com os treinamentos síncronos e assíncronos, né? Olha. Então, ou as lives, né, podcast, porque isso aqui é um canal de conhecimento, né? O profissional de turismo que está assistindo, ele aprende. Então, as frentes são infinitas possibilidades. Legal. Fala bonito esse homem, né? Caramba. Fala bonito.
Vem cá, eu quero saber por que você largou um grupo para empreender. Essa história é importante. Já passou por algumas empresas do trade. Boa. Em algum momento você tomou uma decisão, talvez uma coisa intrínseca sua, né? Para um caminho novo. Perfeito. Eu passei. A empresa que eu mais permaneci mais tempo foi a CVC. Tive 2 passagens na CVC, de 2005 a 2006 como vendedor, né? Como agente de viagem de uma loja própria. Em 2005 a CVC tinha 300 lojas. Hoje já passou de 1000 lojas. 300 lojas, né? 300 lojas na época. Hoje já passaram. E eu trabalhava numa loja própria. Na ocasião, a CVC tinha 40 lojas próprias. Hoje ela só tem apenas 4, 5. Hoje o maior volume das lojas são franquias. Então eu trabalhei um primeiro período. Depois fui para o Turismo Carrefour. Depois fui para Carrefour Turismo. Carrefour Turismo, que é uma agência multimarca. E lá também fui gerente de uma loja até chegar na área de treinamento, porque o Turismo Carrefour tinha uma área de treinamento. Então dá um speech aí, como é que você vê isso? Empresas que não são do segmento do turismo, não tem um DNA lá, né? Estruturado no turismo, e de repente não é só ela, mas várias empresas que eu conheci, e varejo, tentou em algum momento ter uma agência de viagens e depois descobriu que não fazia muito sentido. Não é expertise, né? O que aconteceu com o Turismo Carrefour, né? Ela foi extinto aqui no Brasil, na verdade. Eram 22 lojas na ocasião e os pontos de vendas foram vendidas, inclusive, para a CVC. A CVC comprou esses pontos de esses pontos de venda, então fechou as lojas do Turismo Carrefour. Virou. Abriu depois. Na ocasião, o Turismo Carrefour era uma agência multimarca, vendia todas as operadoras, inclusive a CVC, quando eu atuava lá, mas não era o core, não era expertise, né? O Carrefour nem divulgava isso na televisão, na mídia, não divulgava. Porque imagina, uma televisão é um canhão de visibilidade. Só 20 lojas no Brasil eram quase 300 lojas que o Carrefour tinha, só 20 lojas. Então não fazia sentido colocar isso na mídia, porque era. Mas é uma curva ABC. Quando eles não têm o core, naturalmente, né, nasce. Tem o auge ali, mas depois tem o declínio, que foi o que aconteceu com o Turismo Carrefour. Mas o risco é muito grande se pegar uma marca que tem um core business muito forte em algum nicho, banco, e associar com viagem. Exato. Se der um problema numa viagem, você afeta a marca principal. Perfeito. Não é isso? Perfeito. Acho que o pior risco é esse. O pior risco é esse, cara. Porque a rentabilidade é muito pequena perto do negócio principal da companhia. Perfeito. Como eu vejo muitas agências que são 100% cooperativas e não querem atender lazer. Boa. Porque ela não quer ter problema com seu cliente corp. Ok? Então, só tendo cooperativo. Agências lazer não vão se meter em fazer cooperativo porque não tem ferramenta para isso. Então, são mundos que, às vezes o empresário fala assim, não vou arriscar. Qual a sua expertise? Qual a sua expertise? O que eu quero trabalhar? Aonde eu quero mexer? Aonde eu quero viver? Aqui. Então, aqui que eu vou trabalhar. Quem quer comunicar com todo mundo não comunica com ninguém. Isso aí. Né? Então, é muito importante a segmentação. E nós temos um oceano azul de possibilidades. Nós temos um oceano azul. Então, assim, tem mercados até pouco explorados, né? A gente tem falando assim, turismo wellness, que é turismo de bem-estar, turismo LGBTQIAPN+, turismo náutico, né? Turismo enoturismo, que é turismo de vinho. Quantas agências podem entrar em mercados pouco explorados e até segmentados? Então a gente tem muito o que fazer ainda, muito o que trabalhar ainda. Comentei com eles semana passada sobre, agora está na moda o Maratour, quer dizer, turismo de maratonas, ou seja, agências se especializando, crescendo em eventos esportivos. Exato. Então tem foco, tem mercado, tem para tudo. Mas aí, Alexandre, tem que ter alguém que é da área que conhece senão não vai. isso. Você quer trabalhar com muitas mexer com esses segmentos e não dá certo. Você quer trabalhar com surf? Vai trabalhar com surf. Tem gente que trabalha com isso. Quer trabalhar com bike, com pedalar pelo mundo inteiro? Vai trabalhar com bike. Tem muito mercado, mas foca, né? A gente tem um amigo nosso que já esteve aqui, né? O Cleito Feijó, trabalha com Fórmula 1. O cara se dedica ali, corpo e alma, em Fórmula 1. Uma pessoa especializada. Especializada. Não é fácil isso daí. O cara trabalha... É bonito ver a foto dele na internet, né? É sempre legal. Mas vai ali sem te ver a pressão que não é trabalhar com um evento desse tipo, por exemplo. Não é fácil, cara. Não é fácil. Pegando essa linha aí de nicho, de mercado, cara, eu tenho uma pergunta bem interessante para você. Hoje você é coach também, né? Palestrante, coach, terapeuta. Mentor, professor. O cara é tudo. É tudo, é um polivalente. Por isso que eu falo assim, desenvolvimento humano, que já resume tudo. Isso aí. Pronto, coloca tudo na mesma cesta. Matou. Aí pegando esses ganchos, nós estamos aqui sobre o que não é o core business da empresa, que você vai enveredar para aquela área. O que eu vejo hoje? É uma visão minha particular. Perfeito. Tem muito coach hoje, de modo geral, até no Instagram, né? Bastante coach. Tem bastante. Dando dicas ou instruindo o cliente final ou a gente de viagem a vender mais. O cara não é do ramo.
mas faz uma propaganda forte na mídia pesada, falando assim, olha, eu sou a solução para a sua vida corporativa. Como é que você vê isso? Olha, eu falo assim que tudo na vida tem uma seleção natural. Existem bons profissionais e maus profissionais em qualquer área. No coaching não vai ser diferente. Tem muita gente boa trabalhando com coaching e mentoria, tem muita gente ruim trabalhando com coaching e mentoria. Aí você fala assim, poxa, mas aí se você cair na mão de uma pessoa ruim, qual o estrago que essa pessoa pode fazer e por um bom tempo? Verdade. Mas eu digo assim, por que eu tenho uma seleção natural? Os bons não irão permanecer, eles vão ter uma vida curta. Até porque esse é um mercado de serviço e é um mercado muito boca a boca. Nossos clientes, o cliente indica você. Então, é muito interessante ver que os bons não vão prevalecer. Não vão prevalecer porque é um mercado que a gente fecha. Os ruins não vão prevalecer. Os ruins não vão prevalecer, Isso. porque a gente fecha por indicação. Então, o cliente que sai de fato impactado, transformado, ele vai te indicar, seja Exatamente. por um coach individual, Sim. ou até ele vai te contratar. Ele vai falar assim, ó, tô pegando o seu cartão para levar para uma empresa para você dar uma palestra Conheço, X. É a transformação, é o boca a boca, a transformação que você causa. Então, é natural que existe uma seleção natural. E isso não acontece só em mundo corporativo, não. Acontece em igrejas, acontece em religião, acontece em tudo. Existem bons profissionais e maus profissionais. Então me fala o seguinte, me fala de um corte que eu vi profissionais. aqui agora, um corte que eu vi na internet, no Instagram, aquele Danilo Gentili com Vitor Belfort, onde ele detona o coach, detona profundamente. Já viu esse corte? Na verdade, eu já vi vários. Meus amigos me mandam, viu? Meu celular, tudo que sai de sátira, de comédia sobre coach, eles mandam no meu celular. Eles falam que Eu o sigo coach... até o Instagram. Eu sigo o Instagram, coach Eles de falam fracasso. que o coach é um executivo que não empreendeu, nunca teve uma empresa, ele tem informação subsídia para dar palpite no negócio do outro. Eu gosto Fica à vontade, pode erguer. Respira. Respira. Eu vou começar do início aqui, tá? A primeira vez que você ouviu falar a palavra coach foi em 1500 na Hungria. O que era o coach? Era o cocheiro. O que era o cocheiro? Era o motorista que pilotava as charretes. Ok. Então, o cocheiro era... Então, imagina aquelas mulheres de época, aqueles vestidos de épocas. O que o cocheiro fazia? Pegavam pessoas no ponto A e levava para o ponto B. Né? Então, o método, o processo de coaching é um método testado. Um método só pode ser chamado de método quando ele é testado, aplicado e de fato garante resultados. Lá em 1500 surgiu a primeira palavra, em 1880 o termo coach foi usado no mundo esportivo. Então hoje a gente fala coach esportivo, que a gente hoje chama de técnico. Isso aí. Tá. Então o coach, o treinador, qual que é o papel do coach esportivo? Né, gerir aquele time para melhor performance. Estratégia, motivação e assim por diante. O coach só foi usado no mundo corporativo em 1960, nos Estados Unidos, que começou a usar o coach para o mundo corporativo. E eu quero falar aqui dos Estados Unidos, porque de fato os Estados Unidos é uma referência mundial em vários aspectos, inclusive em desenvolvimento humano. Só para vocês terem uma ideia, a BTD, que é a Associação Brasileira de Treinamento e Desenvolvimento, faz uma pesquisa anual chamada Panorama, né? E ela faz um mapeamento de como está o raio-x das empresas que possuem treinamento no Brasil. Essa pesquisa nos traz diagnósticos para nós profissionais de treinamento e desenvolvimento atuarmos. E aí, só para você ter uma ideia de muito interessante, cada colaborador americano no ano treina em média 33 horas por ano, enquanto um brasileiro 23 horas. Ou seja, eles treinam 10 horas a mais, o que são 43% a mais. Né? E aí não tem segredo. Quanto mais eu leio, quanto mais eu treino, quanto mais eu dedico, mais eu performo. Então, eles são aficionados em performance, em treinamento, e afiar o machado. Então, eles fazem muito isso. Por que o método de coach começa lá? Porque justamente, né, o que é ser coach de alguém, o que é ser mentor de alguém? Olhar por ele, né, cuidar da carreira dele para que ele tenha alta performance. E eu brinco assim, ó, se a gente falar com planta, ela floresce, imagine se a gente falar com pessoas. Se você contratar um coach, um mentor, ou ter a sorte de ter um gestor que de fato olhe por você e desenvolva a sua carreira, você vai avançar e vai avançar mais rápido. Coaching, Ezequiel, é um processo de autoconhecimento e de aceleramento de resultado. Portanto, é um método comprovado, geralmente são 10 sessões de 1 hora e meia, onde a gente traça um objetivo, uma meta para ser alcançada. É um método muito sério, muito sério. Então, quando eu ouço um corte como esse, é porque não conhece profundamente o propósito do coach, é isso que você está dizendo?
Vai ter picareta nesse ramo? Não tenha dúvidas, como vai ter picareta em vários lógico. ramos. Não tenha dúvidas. Eu não vou aqui ser hipócrita com você. Tem muita gente mal intencionada, tem muita gente que faz um mau trabalho, mas quem passou por um processo de coach ou de mentoring e de fato houve uma transformação, ele vai indicar. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Pensa assim, vocês, olha a bagagem que vocês têm no turismo. Vocês são mentores natos. Vocês teriam clientes que contratariam vocês para ser mentores, né? Qual a diferença do coach para mentoria? Que todo mundo pergunta, Robson, o que é coach? O que é mentoria, né? Mentoria é você contratar alguém que tem notório saber numa atividade, numa área ou num cargo que você quer alcançar e ele vai te dar o caminho das pedras. Sei lá, na minha carreira eu errei nisso, eu acertei nisso. Eu costumo dizer que o mentor, ele dá o peixe, ele diz o que o mentorado tem que fazer. O coaching não dá as respostas. Na verdade, o coaching é um processo de perguntas poderosas, onde ele busca, através de ferramentas, assessments, perguntas, fazer com que o coachee, que a gente não chama de cliente, encontre as respostas. Os dois métodos, apesar de serem diferentes, no final, eles vão ter o mesmo objetivo, que é a ascensão desse profissional. A ascensão desse profissional. Mas assim, o mentor, ele tem que ter notório saber, né? Eu sou um gerente executivo, eu quero chegar a diretor, eu vou contratar uma pessoa que já esteve na cadeira de diretor ou está numa cadeira de C-level para ser o meu mentor, porque ele está onde eu quero chegar. Isso é legal. Né? Gostei. Muito bom, muito bom. Uma explicação fantástica sua. Não, mas simples e objetiva. Clara, né? A mais clara. Simples e objetiva. Agora, o coach é um processo de autoconhecimento, onde eu vou fazer ele buscar as respostas. Veja que eu não preciso nem saber das respostas, porque ele pode verbalizar para mim os insights que ele teve ou não. Eu só vou provocar que ele encontre essas respostas e um processo de aceleramento de resultado. Por quê? Porque quando a gente traça um objetivo, a gente tem um plano para alcançar esse objetivo. Então, é mais ou menos assim. Por que eu contrato um coach? Para eu conseguir mais rápido aquilo que eu desejo, porque ele tem as ferramentas que me dá clareza, norteamento para que eu consiga avançar mais rápido. E funciona. Né? E funciona. Eu, por exemplo, passei por isso, né? Antes de você se tornar coach, você tem que passar pelo processo. Então eu não vendo uma transformação a qual eu não vivi. Eu vendo uma transformação a qual eu vivi. Eu sou meu cartão de visita. Claro. Né? Eu sou meu cartão de visita. Show, gostei. Eu acho que aí passa por uma coisa importante que você que comentou e você falou muito bem, que é de uma maneira muito, muito clara, que assim, o coach ele deve se colocar no papel assim do que ele domina. Perfeito. E não querer abraçar o mundo. Porque você foi assim genial e fantástico na sua explicação. Você domina o seu processo de ponta a ponta. Exato. Então, assim, eu não vejo você, por exemplo, dando um treinamento numa outra área que fala, não, isso não é para tal pessoa. Ele tem mais vivência, mas na sua área você domina. Que a gente chama de nicho, né? São 21 anos dedicados ao turismo. Correto. Eu respiro isso, eu vivo isso. Eu sei as dores, eu sei os desafios. Quando eu atuo hoje, os meus clientes, posso garantir que 99% deles são do ramo de turismo. E o que me dá prazer, porque eu consegui juntar essas duas áreas, que efetivamente me dá prazer, eu entendo a dor do meu cliente, eu entendo a necessidade do cliente e consigo contribuir pelas minhas vivências, né? E entender a necessidade. Só que tudo se transforma. A necessidade hoje de um líder não era a necessidade de 5 anos atrás e não vai ser daqui a 5 anos. Boa. Nós precisamos, é uma transformação, é uma metamorfose mesmo. Quem que é a sua inspiração nesse segmento? De coaching. De coaching, treinamento. Isso, boa. Hoje, assim, eu vou falar que é o José Roberto Marques, né, que é o fundador do IBC, que é o Instituto Brasileiro de Coaching. Eu fiz minha formação lá. Fiz minha formação lá por ver nesse ser de luz, a gente chama ele de ser de luz, o Zé, realmente um transformador de vidas. Legal. Esse livro que eu dei para vocês, ele é o coautor, então eu vejo ele como uma grande referência. O Wendell Carvalho também é uma grande referência aqui no Brasil. No exterior não tem como falar, né? Tony Robbins, que é um americano, que lota estádios. A veia do Tony Robbins é life coaching, que é coach de vida. No Netflix tem vários tem bastante dele. Então eu faço um convite, quem quiser ver, tem muito conteúdo bacana e de fato, né, que faça a gente refletir. Veja, a gente está em 2024. Pensa na época dos nossos pais e dos nossos avós. Eles não tinham tantas ferramentas de terapia, de psicologia, não eram, né? Eles sofriam calados. Isso. Muitos tinham gatilho, por exemplo, de ir pro alcoolismo, para as drogas, porque não se falavam das suas emoções. Um homem naquela época falar que ia procurar um psicólogo era coisa de maluco, que um psiquiatra. Um homem falar com uma rima de família das suas dores para sua esposa ou transparecer para os filhos, imagine como era difícil naquela época
eles conviverem com as suas imperfeições. Hoje, a gente tem infinitas possibilidades de terapias, de processos. Hoje, a gente tem que escolher um para chamar de nosso. O coaching é um, o mentor é outro, mas tem outros. Mas nós estamos na era e na década do desenvolvimento humano, nós temos ferramentas de sobra. Pensa aí, ó, a OMS, a Organização Mundial da Saúde, fala que essa é a década, né, da síndrome do pânico, da depressão. Então, a gente precisa, de fato, olhar para as pessoas. E as pessoas no mundo de trabalho adoecem por burnout, por exemplo. Isso aí. É o tema do momento, né? É o tema do momento. É. Acho que burnout... Não, é o tema do momento. É o tema do momento. Porque, por exemplo, se o seu trabalho não for leve, não for alegre, se você não vê sentido, você somatiza e a pessoa adoece. Eu tô falando que... Mas era diferente antes? Não era diferente antes? Não era diferente antes, mas hoje a gente tem clareza. Hoje a gente tem clareza. Gostei, Você colocava aqui 40 alunos dentro de uma sala de aula, o aluno não performava, a professora falava, eu acho que ele tá com problema de visão, deixa eu colocar ele mais próximo. Não sabia que era uma dislexia, não sabia que era um TDAH, não sabia... Então, assim, hoje... Legal. Hoje a gente tem mais clareza. E a gente só se evolui com aquilo que é discutido. Esses temas que eu tô trazendo aqui na mesa eram tabus há pouco tempo atrás. A gente tá falando que, assim, a gente tá falando desse boom de coach ou de mentoria aqui no Brasil há 20 anos. Isso começou nos Estados Unidos em 1960. Eles estão à frente e desenvolvendo, levando isso a sério. Tem muita gente ganhando muito dinheiro com isso, impactando muitas pessoas com isso. Uma pergunta que eu gostaria de saber, é até curiosidade minha. Você percebe que, por exemplo, no pós-pandemia, né? Vamos falar isso na página virada, ficamos muito tempo em casa, eu vejo muita gente que teve que trabalhar dentro de casa, não estava acostumado com isso. Você sente que houve uma piora depois da pandemia? Na parte psíquica, mental, não tenha dúvidas. Não tenha dúvida, né? Não tenha dúvidas. Hoje, né, as empresas hoje possuem programas, né, até de atendimento psicológico virtual. Programas incentivam isso. Né, incentivam aí prática de exercício físico. O RH das empresas estão muito atento com essa parte, né, mental e olhando para o bem-estar Isso é muito legal. E aliás, assim, hoje, quando a gente vai pensar, né, quem está procurando emprego CLT, mais do que o salário propriamente dito, a gente está falando aí dos benefícios, e um dos benefícios é o quanto essa empresa de fato olha para o bem-estar, para a qualidade de vida, né? Não tenha dúvidas, isso pesa. Que eu falo que é o salário emocional, né? Okay. Porque assim, o salário efetivo é o dinheiro que cai na sua conta. Mas se a empresa olha, te desenvolve, dá treinamento, tem um happy hour, tem um ambiente acolhedor. Um ambiente acolhedor. E isso, principalmente para essa geração Z e Alpha, é fundamental. Isso é um fator decisivo para ele falar, eu quero trabalhar aqui, eu não quero trabalhar aqui. Não segura, não retém. Não retém. Isso é... Cara, mas assim, eu fico olhando você fala com profundeza no assunto e com competência. Muita competência. Não é pra Obrigado. Isso é um fato. Mas você acha que o trade está preparado para isso? O trade, de modo geral, está preparado para esse tipo de visão, de posicionamento de mercado? Você percebe isso? Sobre olhar para o ser humano, eu acho que as grandes empresas, as de médio e grande porte, sim, as pequenas não. Mas as empresas de grande porte, sim. Até porque quando a gente fala, né, hoje as empresas estão olhando muito para ESG também, né? Então, o ambiente... Outro tema também latente aqui, né? Então, e dentro do ESG, vocês têm os ODS, que é os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Dentro dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, passa por pessoas, passa por olhar corporativo, passa por olhar. E isso, eu estou falando 360 graus, porque eu estou falando o quanto essa empresa impacta o interno, impacta o bairro, o estado, a sociedade, porque isso eu estou olhando muito para fora. E isso, né, hoje a empresa tem valor de mercado se ela olha para o ser humano. E aí, quando a gente está falando do governamental, isso passa por pessoas. E o social também. Acredito dizer que é o que é assim. Hoje, talvez uma agência, sei lá, ali ainda um modelo um pouco mais antigo, talvez ele ainda não esteja olhando. Mas conforme ele for contratar novas pessoas, se ele não tiver isso dentro da agência dele, ele vai ter dificuldade de contratar. Porque ele olha o currículo do cara, paga bem, mas não consegue atrair. Então ele precisa investir para que ele tenha ali o mesmo poder de negociação que um concorrente dele tenha. Entendi. Então, assim, pode ser que no momento não consiga, mas ele vai ter que gastar com isso aí, ele vai ter que investir. Esse gancho aí, aquela avaliação 360, faz sentido? Faz total sentido. Você vai dar merda nisso aí. Como assim, Miguel? Porque você vai colocar o seu gestor, sei lá, vai colocar você, o dono da empresa, numa mesa, colocar a sua liderança lá.
E você vai ouvir, às vezes você não quer ouvir. Empresas que demoraram, Ezequiel, para entrar nesse processo de feedback, ela sofre mais. Ela sofre mais e é uma engrenagem. Essa engrenagem, ela demora. Por quê? Porque era um tabu, ou não era desenvolvido, ou a empresa cresceu familiar, depois virou uma empresa... Isso. E aí, essa cultura, ela está sendo implantada recente. Então, vai ter muito. Até pegar isso, essa engrenagem, vai ter muito. Mas existe, por exemplo, no mercado, o Great Place to Work, que são as 100 melhores empresas para trabalhar, que é um indicativo muito importante. Hoje, uma pessoa que pede demissão, por exemplo, ela pode ir lá no Glassdoor, dar a opinião do que ela achava de ter trabalhado naquela empresa. Eu falo que é o Reclame Aqui das empresas. Hoje as pessoas vão olhar a saúde da empresa antes de mandar um currículo. Vai lá descobrir o que as pessoas estão falando. É o NPS da empresa. NPS. Será que eu quero mandar meu currículo lá? Será que eu tenho fit cultural? Será que aquela empresa de fato tem os meus valores? Porque pensa assim, vamos voltar lá para a geração Z. Uma parcela dessa geração Z é extremamente ativista. Elas não querem mais comprar produtos que são testados em animais. Isso. Não querem comprar em empresas que, por exemplo, não cuidam dos seus resíduos. Hoje, essas pessoas se preocupam com a reciclagem, não querem comprar muitos produtos com plástico. Talvez você vai falar assim, eu tenho jovens em casa. Eu não acho que da minha casa eu estou vendo esse comportamento. Uma parcela da geração Z e, consequentemente, da geração alfa, provoca esse movimento. Se as empresas não olharem para essa demanda que eles estão trazendo, hoje, muitas empresas de mercado, ramo têxtil, anunciam e fazem questão de anunciar que não fazem testes em animais, que os seus produtos são biodegradáveis. Eles fazem questão de anunciar isso com frequência porque existe uma demanda. Veja que isso vai provocando, né? Eu sou de uma época que tinha orelhão à ficha, né? Que tinha a internet era de domingo, né? Você tinha que esperar domingo para pagar um pulso. Discada. É isso, internet. Discada. Só que assim, se você falar isso ele vai ver isso em museu. Só que você é um ET, Só que assim, agora, essa garotada que é nativo digital, que já nasceu num mundo assim, eles estão antenados a isso. E na verdade, o maior desafio somos nós, gestores, baby boomers, X e Y, a acompanhar o pensamento, porque os gestores estão apanhando de como lidar com essa garotada. Né? E ó, fala aí, empresário. Não, eu tenho um negócio aí pra reclamar e assim. Reclamar não, pra comentar. Reclamar não, que não me pertence. Quer isso. ser deletado já? Não me pertence. Eu vou falar aqui, mas que isso é informação que tá na mídia, não é eu que tô trazendo, né? Existem empresas que estão aplicando de verdade, concordo com você, cuidam, fazem toda a gestão para ser Great Place to Work, eu concordo, tudo certinho. Tudo certinho. E tem, por exemplo, como saiu esses dias atrás aí, em torno de 100 empresas que combinavam o resultado entre elas para dizer, então é assim, é muito fácil, né, a gente dizer assim, puta, eu quero fazer isso com os meus, eu quero treinar, eu quero trabalhar, eu quero desenvolver todo mundo ali, uma hora eu tenho que parar de trabalhar, eu quero ter pessoas para me substituir. E tem empresa grande que diz que faz, mas no bastidor fala assim, quanto você paga, Ezequiel? É 1.000. Então é 1.000 também. Você também vai pagar 1.000. Eu deixo as polêmicas para vocês falarem. Não! É porque eu acho assim, assim, tem muita gente que prega o negócio, vai na televisão, fala que faz, acontece, mas no bastidor não é bem assim. Mas no dia a dia não dá pra maquiar. Exato. No dia a dia tanto que as máscaras estão caindo. É quando tudo acontece, né? Então assim, por que você vê muita gente pedindo desligamento? Porque no dia a dia é o que tudo acontece. Então assim, não adianta. O agente de viagem, ele percebe, o clima organizacional não dá pra esconder. É perceptível, tanto o interno, quanto o clima interno, quanto o externo percebe. A gente fala assim, aquela empresa não está indo bem. Até o cliente percebe isso. Até o cliente consegue perceber. Os ruídos da comunicação, a forma de atendimento, isso reverbera. Claro. Então é muito claro. Não dá para maquiar esse tipo. Não dá para maquiar. Meu cara, eu fiquei assim, estonteado aqui com o tamanho saber. Gratidão. De você começar lá atrás, como eu comecei também. A sua evolução assim é nítida, assim. Nesse segmento de gestão, de coach. Ficou muito claro o que é mentor, né? O que é um coach, bem separado. Bem separadinho. Explicações aqui já, mas não entendi tão claramente assim. Tivemos outras pessoas que estiveram aqui no canal. Não todos merecendo. Não, pelo contrário, cada um com a sua com a sua vertente, com o seu formato de treinamento, com o seu tipo de treinamento, tá tudo certo. Eu acho que tem, como você mesmo falou, tem espaço para todos. Né? Quem trabalha sério vai permanecer no mercado por muitos e muitos anos. Isso não tenho a menor dúvida. E eu bato na tecla. E inclusive eu acho que eu tô pecando nisso. Eu acho que, como você comentou, no Brasil a gente precisa treinar mais. Mais e mais. Quanto mais você investe, mais retorno. Não é custo, é investimento.
Perfeito. Não é isso? Perfeito. Perfeito. Robson, para fechar com chave de ouro aqui, ó, dá um recadinho para sua câmera aqui final, a sua experiência, o que você gostaria de passar para os nossos seguidores aqui. Quero falar pra gente de viagem que investir em conhecimento. Aqui, ó, essa câmera aqui. Ó. Quero falar em agente de viagem que investir em conhecimento sempre, sempre, sempre vai ser o melhor negócio. Você é o seu produto, você é o seu cartão de visita. Invista em conhecimento, porque com certeza você vai se tornar uma autoridade nesse mercado que você atua. Vista-se de paixão, de amor, com ética, com caráter. Faça o que tem que ser feito, que eu tenho certeza que o sucesso te alcança. Sensacional. Meu Isso irmão, aí. muito obrigado pela sua presença. Sinto lisonjeado aqui. Com Feliz. certeza. Obrigado por ter vindo. Gratidão. Obrigado Muito pelo convite. mesmo pela sua tempo que você dispôs a vir aqui. Um bate-papo excepcional. E a gente viaja, você que assistiu esse episódio, deixe seu comentário aqui embaixo. Compartilhe o episódio com seus amigos na sua agência. Faz esse favor para nós e deixa o seu like aqui pro nosso amigo. Qualquer dúvida, deixa no vídeo que a gente vai te responder. É isso aí. Obrigado, pessoal. Valeu.